Meus amados, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus e que a paz de Deus ela possa reinar, invadir o seu lar, a sua casa, a sua família, que as bênçãos de Deus ela possa alcançar as suas vidas. Eu quero desde já louvar a Deus pela vida do nosso pastor deste campo, sua esposa, que Deus continue o abençoando. Louvar a Deus também pela vida do meu amigo, presbítero Luiz Carlos, que ministrou a palavra de Deus, ao presbítero Altino, que está aqui na frente deste trabalho, levando o Evangelho de Cristo ao mundo. Eu quero também louvar a Deus pela vida daquele que nos assiste, nos ouve, através das redes sociais, que Deus, Ele possa abençoar a sua vida. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha filha, que neste momento nos assiste, que Deus também possa abençoar a sua vida. Meus amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, eu queria convidar você a compartilhar comigo o texto da palavra de Deus, que está no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, o versículo de número 4. Deus tem uma palavra para as vossas vidas. Tenho certeza que nesta manhã eu serei um instrumento de Deus para as vossas vidas. Diz assim um texto da palavra de Deus, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, versículo 4, diz assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5 diz: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e lhe traziam vasos, e ela os enchia. Meus queridos, amados, que nesta manhã nos dará a honra de ouvir a palavra de Deus. Eu quero pregar sobre um tema, buscando a orientação de Deus, ou buscando a direção de Deus. Meus amigos, ouvintes, nós sabemos que é um perigo muito grande quando nós saímos da direção de Deus, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, quando nós saímos dos caminhos dele. O texto da palavra de Deus, ele nos fala de uma mulher viúva, esposa dos filhos dos profetas, a qual servia ao profeta Eliseu. A palavra de Deus vai nos dizer que esta mulher, ela perde o marido. O seu marido, ele vem a falecer. Esta mulher, ela tem 2 filhos. Seus filhos estão em fase de crescimento. Chegando um determinado ponto de que, pela perca do seu esposo, ela não tem mais como sustentar a sua família, a sua casa. E ela agora se vê em uma situação muito difícil. As coisas começam a apertar, porque o único provedor da sua casa era o seu marido,
que acabara de falecer. Eu quero observar aqui juntamente com vocês, a primeira coisa que eu observo na palavra de Deus, é que tempos difíceis, ele chega para todos. Não importa se é rico, se é pobre, se é crente, se é pastor, se é evangelista, obreiros, não, homem ou mulher. Tempos difíceis, ele vai chegar para todos. Não importa a sua classe social, seja uma porta de emprego fechada, enfermidade, seja por motivos financeiros, mas tempos difíceis ele chega. Agora também eu quero deixar uma palavra para você. Tempos difíceis ele chega, mas também há um tempo determinado para eles ir embora. Agora, o tempo difícil, ele chegou na vida desta mulher. Esta mulher chega a um ponto de ela olhar de um lado, olhar de outro. Você que é dona de casa, que é mãe de família, que tem filhos, é esposo, é um pai de família, sabe do que eu estou falando. Esta mulher se vê em um momento agora de angústia, de desespero, porque ela não tem mais nada em casa, como o texto das Escrituras diz. A tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ela agora está nesta situação, mas uma coisa me chama a atenção. Primeiro, tempos difíceis, ele chega para todos, mas esta mulher, percebendo que não havia mais uma saída, que não havia mais um jeito, que não havia mais o que fazer. A segunda coisa que me chama a atenção na vida desta mulher é que ela vai buscar a orientação de Deus, ela vai buscar a direção de Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, a solução, como o presbítero Luiz Carlos falou aqui, nós estávamos ouvindo a mensagem de Deus. A solução, aleluia, está no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso, e nós, em momento nenhum, deveremos perder a esperança, mas sim buscar nele a confiança, aleluia, e acreditar que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia! É muito bom, é muito importante quando nós buscamos uma direção em Deus. Em meios aos momentos difíceis, no seu lar, na sua casa, eu não sei o que nesta manhã você precisa, mas de uma coisa eu tenho a lhe dizer: busque uma orientação de Deus. Ela disse: eu vou à casa do profeta, ele é o homem de Deus, ele é o homem que fala com Deus. Com certeza Deus vai falar com ele e vai me dar uma direção. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Deus, ele tem uma direção para as nossas vidas. Nada nas nossas vidas acontece por acaso. Mas o que me chama a atenção é quantas pessoas saíram, deixaram a direção de Deus, estão fora da vontade de Deus, em vez de se chegar,
de se aproximar de Deus, elas estão se afastando de Deus. E é o perigo quando nós saímos da direção de Deus. Ao contrário desta mulher, ela vai buscar a direção de Deus, ela vai buscar a orientação de Deus. A gente também vê uma mulher por nome Noemi, juntamente com todas as suas famílias, em Belém de Judá. Tudo estava indo bem, porque os tempos difíceis, eles são assim na nossa vida. Ele não tem na nossa agenda um dia específico. Nós não agendamos, não marcamos para ele chegar. Mas de repente, quando tudo está bem, os dias difíceis, de provações, ele chega na nossa vida. E o texto das Escrituras Sagradas diz que Noemi, seu esposo, seus 2 filhos, estava bem em Belém de Judá, mas os dias difíceis chegaram na vida deles. A palavra de Deus diz que houve fome na terra de Belém. Aí o que ele faz? O que aquela família faz? O esposo faz. Já que a fome chegou, já que nós não podemos morrer de fome, ficamos sabendo que na terra de Moabes, a fartura, a bênção, lá a abundância, então vamos para lá. Mas em nenhum momento do livro de Ruth, você percebe que ele busca, que eles ora, que eles pedem uma direção a Deus para sair. E é aqui onde eu quero dizer para vocês que é um perigo quando nós não buscamos a orientação de Deus para as nossas escolhas, para as nossas atitudes. Corremos um risco muito grande. Aleluia. E eles disseram: vamos sair, vamos embora. Nós não iremos padecer de fome. Se você ler o livro de Ruth, a única família que saíram foi a família de Noemi. Os demais, todos, mesmo com a fome, mesmo com momentos difíceis, eles ficaram, eles permaneceram naquele lugar. Mas a família dela foi ao contrário: vamos embora. Mas em nenhum momento eles perguntaram a Deus: é para nós ir embora? Aleluia. O Senhor nos permite nós irmos embora. Quantas das vezes nós temos que acreditar que mesmo em momentos difíceis, Deus é poderoso para nos sustentar no lugar que Ele está nos colocando. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. É importante nós buscarmos a direção de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer para você, eu quero falar para você, que ao sairmos da direção de Deus, que ao deixarmos as orientações de Deus, nós podemos ter percas irreparáveis. Aleluias. Percas que não pode mais ser voltada. O texto nos diz que quando a família de Noemi chega na terra de Moabe, tempos depois, o marido de Noemi morre. Ela fica viúva, com 2 filhos. Era para prosperar, era para ser abençoada lá. Era a visão dele, sair da fome, correr da crise. Era para ser abençoado, mas começaram a vir as percas, e percas irreparáveis.
Nesta manhã, busque uma direção de Deus. Deus, Ele tem direção para as nossas vidas. Oh, alamais te come névias. 10 anos depois, os filhos já casados, a Bíblia nos diz que os filhos de Noemi, os 2 morrem. Agora ela fica viúva e órfã. Oh, aleluia. Percas irreparáveis. O esposo não dá para trazer mais de volta. Os filhos não dá para trazer mais de volta. E ela ficou sabendo que em Belém, a terra que eles deixaram, que eles foram embora, estava em abundância de bênçãos. Deixa eu dizer para você, todos aqueles que ficaram no momento da crise, no momentos difíceis, Deus cuidou de todos eles. Não morreu ninguém de fome. Mas esta família saíram, foram embora. E agora tem percas irreparáveis. Noemi percebe que ela não conseguiu nada naquela terra. Ela decide voltar, chama as 2 noras e diz: olha, fique aí, volte para sua família, porque eu preciso voltar para a minha terra. Quantas pessoas não têm neste momento fora da direção de Deus, precisando voltar para a presença de Deus? E Deus está de braços abertos. Deus está cuidando. Aleluia. Deus está protegendo. Mas é um perigo quando nós estamos fora da direção dEle. Aí Ruth disse, uma voltou. Mas Ruth disse, não, eu irei contigo. O seu Deus será o meu Deus. Teu povo será o meu povo. Aonde tu for sepultada, eu também serei. Nós iremos juntos. E uma coisa me chama a atenção. Que quando ela volta para Belém, Deus começa a dar direção para a vida de Noemi. Quando ela chega na entrada de Belém, as mulheres daquele lugar disseram, não é Noemi que nos deixou, que saiu. E ela disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amargurada de espírito. Mas é lindo a história desta mulher. Porque em vez dela sair desesperada, batendo na porta de um, na porta de outro. Porque às vezes quando o casamento entra em crise, às vezes quando tem uma crise conjugal, a gente vai para um lado, vai para o outro. Mas o importante é buscar a orientação de Deus. Duas histórias diferentes. Uma não buscou a orientação de Deus. Esta daqui, ela buscou a orientação de Deus. Ela foi ao homem de Deus e disse, meu marido, teu servo, tu sabe que ele se viu bem no reino.
Ele era homem de Deus. Olha que coisa linda. A mulher está dando testemunho do marido. O marido morto. É a terceira coisa que eu aprendo aqui. Como é lindo ver a nossa esposa, o nosso marido, dando testemunho, vendo Deus na nossa vida. Oh, aleluia. Meu marido, meu falecido marido, era o homem de Deus. E ele foi embora. E as dívidas vieram, a crise chegaram. E a tua serva não sabe o que fazer. Busque a Deus. Oh, profeta, tu fala com ele. Vê o que ele tem para a minha vida. Oh, aleluia. Glória. Ela disse: os credores vieram à minha casa cobrar as dívidas. Como eu não tenho como pagar, eles quiseram levar os meus 2 filhos. Chegamos a este ponto. Já perdi o marido, já não tenho mais nada. E agora, profeta, estou a ponto de perder os meus 2 filhos. A quarta coisa que eu aprendo na vida desta mulher: mas os meus filhos, a minha herança, eu não aceito perder. Eu não permito que o inimigo leve. Aleluia. Ela lutou pelos seus filhos. Ela não aceitou que o inimigo levasse os seus 2 filhos escravo. Em Levítico, a lei permitia que, se não pudesse pagar a dívida, não tivesse nada, como ela não tinha nada, como o texto diz, os filhos, alguém deveria ser levado como pagamento da dívida, como escravo. E ela sabia disso. Mas ela disse: me dê aí o tempinho. Me dê pelo menos mais um dia, uma semana. Eu vou pagar. Deixe-me primeiro consultar o meu Deus. Deixa eu buscar a orientação dele. Muitas das vezes, o que nós precisamos é estar dentro da vontade de Deus. É entender o que Deus quer para nós. Ele pode até permitir, mas Ele supre. Ele é poderoso. Ela confiou, ela acreditou que Deus é poderoso para suprir as necessidades. Que Deus é grande. Aleluia. E o profeta olhou para ela e disse: que é que tu tem em casa? Presbítero Altino, pelo que ela falou, ela já deve, ou já devia ter vendido os móveis. Porque ela disse: tua serva não tem nada, nada é nada mesmo. A não ser
uma botija, uma vasilha, um vaso, lá em casa com um pouquinho de azeite. É tudo que a tua serva tem. E o profeta, orientado por Deus, o profeta, tendo a revelação da palavra de Deus, ele diz: vai na tua vizinhança, arruma vasos emprestados, arruma muito, e não pouco, muitos vasos. Porque a bênção de Deus na sua casa, na sua família, será em abundância. Será grande. Sai pela vizinhança. Agora pense como é lindo nós termos ou estarmos bem com os nossos vizinhos. Porque aquela mulher chamou os moços e disse: vamos arrumar vasilhas. Diga que é emprestada. Se perguntar, tu não diz nada, só diga: minha mãe mandou pedir emprestado. E eles saíram pela vizinhança. Oh, aleluia. Essa aqui é a orientação de Deus. É Deus que já está dando uma direção para a vida dela. Deus está dando uma direção para a sua vida, para a minha vida. É Ele que guia os nossos passos. É Ele que guia o nosso caminho. Ah, pregador, mas você não sabe, está muito difícil. Ele vai dar direção. Deus é especialista em criar situações para nos abençoar. Deus sabe como fazer, meu filho, minha filha. Você que está em casa, você que está assistindo, Deus sabe como fazer. Deus agora está dando uma direção a esta mulher. E eles arrumaram e arrumaram muitos. E ela vai ao homem de Deus, ao profeta, e diz: fizemos o que o Senhor fez, o que o Senhor pediu. Sabe o que é lindo na vida desta mulher? É o sexto ponto. Ela creu que Deus é poderoso para multiplicar o pouco que ela tinha. Ela acreditou, ela creu. Ela não tinha nada, só tinha um pouquinho lá. Mas ela creu que Deus era o Todo-Poderoso. E com aquilo que ela tinha, Deus ia multiplicar. É importante nós crermos em Deus. Muitas das vezes, nós só queremos crer em Deus quando as coisas são favoráveis a nós. Aí a gente crê, a porta está aberta, o filho está bem, a saúde está... Aí a gente crê. Mas quando as coisas ficam ao contrário, parece que a gente quer perder as esperanças. Mas aqui está a palavra de Deus. Porque além dela agir, além dela obedecer a direção que era dado para ela, ela estava crendo. Aleluia.
Mas ninguém me vê, ninguém me nota. Creia, é um pouquinho aí na sua empresa, creia que Deus pode fazer. Mas o Senhor não sabe como está a situação no meu lar. Creia, acredite que Deus é poderoso. Oh, glória a Jesus. Ela creu, acreditou que Deus era poderoso para multiplicar o pouco que ela tinha. Porque é lindo a matemática de Deus. O pouco com Deus é muito. O muito com Deus é pouco. Aleluia. Sexto ponto, ou sétimo. Ela seguiu a orientação que lhe foi dada por Deus. É importante nós estarmos dentro da vontade, da direção de Deus. Aleluia. Muitas das vezes, Deus vai nos pedir coisas que parece até que não tem como, mas é a orientação dele, e é Ele que vai fazer. É da vontade dele, é da maneira dele, é do jeito dele. Mas o texto a qual nós lemos, que depois dela seguir a orientação do profeta, do homem de Deus, a orientação que Deus deu ao profeta para a vida dela, ela volta e diz: olha, a tua serva já arrumou as vasilhas, e agora? Aí ele diz: olha, versículo a qual nós lemos: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita um pouco de azeite nos vasos. Sabe o que era que o profeta estava dizendo? Da porta para fora, eu só pude fazer até aqui. Agora da porta para dentro, é com você, Deus. Oh, aleluia. É com você e a sua fé. A minha parte, a orientação que Ele me deu, eu já fiz. E eu lembro-me das palavras de Jesus, falando sobre porta. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha que lindo. Mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta ou a porta, ora ao teu Pai que tudo vê o que está oculto, e o teu Pai que tudo vê o que está oculto, te abençoará. Aleluia. Há momentos na nossa vida que nós devemos entrar em uma intimidade com Deus, fechar a porta quando todos vão dormir, trancar a porta do quarto, não sei, no escritório, no trabalho, ter aquele momento de intimidade com Deus. O fechar a porta do quarto ou da sala, aonde você quiser, o lugar que é melhor para você buscar a Deus. Fala do momento que você tem a sós com Deus. É aquele momento que o pastor não ouve. É aquele momento que os amigos não escutam. É aquele momento que a esposa, o esposo, os filhos não vê.
Muitas das vezes você carrega até uma enfermidade que não contou para o esposo, não contou para a esposa. Há algo na sua vida que lhe traz dor, ferida, mas ninguém sabe. Mas naquele quarto, aleluia, naquela porta fechada, que ninguém ouve, que ninguém vê, este é o melhor momento para o homem e a mulher. Oh, aleluia. Depois que você entra, fecha a porta, chora, carrega o fardo, carrega a dor, chora. Mas o texto de Mateus nos diz: o teu pai é Ele, o teu Deus, que ninguém está vendo, que ninguém está ouvindo, que ninguém sabe. Oh, aleluia. Que os familiares não sabem. A dor, teu pai, que está no céu, ele vê o que está oculto. Ele ouve as nossas súplicas, as nossas orações. Ele ouve, porque ele vê o que está oculto. Nós precisamos destes momentos. Existem momentos como esta mulher que a gente tem que fechar a porta. Se tiver filho, levar os filhos, levar a família, para podermos clamar a Deus. Os amigos não vê, os familiares não vê, o marido, a esposa não vê, os filhos não vê, mas Deus vê. E Ele vai trazer resposta para a sua vida. Não desista, continue crendo, continue orando. Deus está lá nas madrugadas, quando você clama, quando você ora, Deus está lá. E Ele diz: o teu pai, Ele te abençoará. Tem um texto da palavra de Deus também, que me chama muito a atenção. É Isaías 38, 2 e 3. Quando o profeta Isaías é levado por Deus a mensagem ao palácio nos tempos do rei Ezequias. Ezequias estava enfermo, acamado, com uma doença mortal, não tinha cura para a terra. E ele era o rei, já tinha gastado, já tinha andado, já tinha procurado os melhores médicos, mas estava ali acamado, sem poder se mover, sem poder andar. E o profeta entra. Os servos disseram: Vossa Majestade, o profeta tem uma mensagem de Deus. E eu creio que ele se alegrou naquele momento. Mas quando o profeta entrega a mensagem, ele diz: põe a tua casa em ordem. Porque a vida dele tinha saído da direção de Deus. Põe a tua casa em ordem, porque da cama que tu estás, tu não vais se levantar, tu vai morrer. Oh, aleluia. E ele estava onde? Ele estava onde? Em um quarto. O profeta sai. Aleluia. Ele pede para os servos fechar a porta do quarto.
recebeu a mensagem de Deus, era condicional. Deus põe condição, coloca em ordem, tinha uma condição para ele. Ele tinha saído da direção de Deus por um momento, mas ele estava no quarto sozinho. Os soldados se retiraram. Ele não podia se levantar, mas ele inclinou a sua cabeça para a parede e disse: Deus, eu posso até por um momento ter saído da direção. Eu posso até por um momento ter saído da tua vontade. Sim, Deus. Sim. Mas lembra-te que eu andei na tua presença. Tem muita gente assim, que andou na presença de Deus e hoje está fora da direção. Saíram, pararam, se afastaram. Mas ele disse: lembra-te, Deus, que eu fiz o que era reto diante de ti, que eu andei nos teus caminhos. Oh, glória a Jesus. O Senhor não me esqueceu daqueles momentos que nós tínhamos junto. Ele estava, naquele momento, voltando para a direção de volta, onde Deus queria que ele tivesse. Naquele momento ele decide voltar para a direção. E quando o profeta vai saindo do palácio, vai deixando o palácio, a voz de Deus brada mais uma vez e diz: profeta Isaías, sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Volta e diz ao meu servo que ele não vai mais morrer, que eu vou lhe acrescentar por misericórdia mais 15 anos de vida para ele. E Deus deu uma direção à vida daquela mulher, curou a enfermidade do rei Ezequias. Aleluia. Multiplicou o azeite. O azeite era muito procurado, porque servia para a medicina, servia para os candeeiros, servia para muita coisa. E ela disse: eu faço o quê? Vende. E o nome que eu vou colocar lá na porta de casa, tu bota assim, ó: azeite da viúva. Aonde é que tem azeite aqui para a gente comprar? Olha lá, está lá a placa: azeite da viúva. Vende. E o que tu vender, tu paga a tua dívida. Aleluia. E o que sobrar, tu vai vendendo. Vive do comércio. Aleluia. Porque eu sou Deus que muda a situação. Eu sou Deus que muda, que entra quando busca a minha orientação, quando anda na minha direção. Eu sou um Deus que transformo. Que nesta manhã você possa ficar com esta palavra. Que Deus venha entrar no seu lar, que Deus venha entrar na sua casa, que Deus venha transformar, venha fazer milagre, aleluia, venha trazer este filho que está afastado, esta filha que está afastado, aquele que está no leito do hospital, não sei aonde você está me ouvindo, mas que Deus ele entre na sua casa. E eu louvo a Deus e quero agradecer a Deus pela oportunidade que você continue conectado e ouvindo e compartilhando este evangelho, esta palavra, em o nome de Jesus. Amém.